Fala galera, beleza? Vídeo novo no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like e vamos lá. Eu quero falar sobre algo que muitos talvez, hoje em dia, talvez esse assunto para muitos não é importante, mas é um negócio curioso. Eu quero falar sobre escudos. Qual é a história por detrás dos escudos? Bom, para isso eu quero ler um texto que está em Provérbios, capítulo 30, no versículo 5, que diz o seguinte: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Os escudos, eles eram usados para a caça, muito antes de serem usados para a guerra, em parte para a defesa e em parte também para a camuflagem na perseguição de animais. E é provável que o escudo militar tenha então evoluído a partir do escudo do caçador ou daqueles pastores, de rebanhos que naturalmente precisavam se proteger de animais ferozes. O tamanho e a composição dos escudos variavam muito dependendo das necessidades, as necessidades táticas dos usuários. Então, em geral, quanto mais eficaz a proteção oferecida pela armadura corporal, menor era o escudo. Então, da mesma forma, quanto maior o alcance da arma do soldado, menor o seu escudo. Se a gente estudar um pouco a história romana, nós vamos ver que ali no século IV a.C., o soldado do Império Romano normalmente lutava principalmente com a sua lança, mas também carregava um escudo oval, enquanto o chamado legionário imperial posterior, que se aproximava do inimigo com uma espada curta, ele se protegia com um escudo diferente, se chamava scutum. Era um escudo grande, cilíndrico de madeira, e ele era todo revestido de couro, a maior parte da sua estrutura. Com o tempo, naturalmente, foram surgindo novas formas de proteção, Algumas vestimentas acolchoadas, armaduras de couro endurecido, tudo para tentar proteger os soldados, Elas foram precedendo algumas armas de metal, com lâminas afiadas, E depois de muito tempo, hoje, nos nossos dias atuais, nós temos o famoso colete à prova de balas. E tem uma história interessante, como dito, na antiguidade você já tinha tentativa de materiais assim, de couraças para proteger ali. Você tem, de forma mais específica, no ano de 1965, uma descoberta crucial que revolucionou as fibras para o uso de proteção, materiais mais resistentes, como o polietileno, estavam então agora disponíveis para aprimorar a proteção, tornar esses coletes mais finos, mais leves e também mais seguros contra vários tipos de projéteis. Então, a história de escudo, de coletes à prova de bala, tudo isso a gente tem desde a antiguidade, a vontade de estar protegido para esses combates, esses conflitos militares. No século XX, na Primeira Guerra Mundial, muitas coisas foram testadas. Você teve testes com seda endurecida, por exemplo. Muitos soldados usavam como se fosse um colete, com resina, chapas de metal. Pilotos de avião, muitos militares tentavam usar isso aí. Então, depois das duas grandes guerras mundiais, você já tinha ali na década de 40, década de 50, o surgimento dos flak jackets para tripulações aéreas, que tinham a intenção de proteger contra estilhaços. E como mencionado já, em 1965, você teve a descoberta do Kevlar. Stephanie Kollek criou o Kevlar, uma fibra de aramida que era 5 vezes mais forte que o aço e era mais leve e flexível. Isso mudou totalmente a questão dos coletes à prova de bala. Então, década de 70 e 80, esses coletes de Kevlar, tornaram-se acessíveis e muito populares, protegendo policiais e militares contra
armas de fogo. Claro, não eram todas, mas com muitas armas de fogo, dos calibres menores. E aí, a partir da década de 90, você teve a introdução das fibras de polietileno, né? 10 vezes mais resistentes que o aço, então criando coletes mais resistentes, mais finos, leves. E hoje, claro, muitas opções de proteção avançada, com maior padrão, para vários tipos aí de ameaças, que hoje a gente vê forças de segurança no mundo inteiro e todos os exércitos usando esses coletes, que derivaram dos antigos escudos. E voltando para o texto que a gente leu em Provérbios, diz que, Provérbios 30, verso 5, que toda a palavra de Deus é pura. E Deus, ele é escudo para os que nele confiam. Deus nos protege das ameaças e dos ataques do inimigo. Nas guerras comuns, ou as antigas e as atuais, exércitos se destruíam, um lutando contra o outro, enfim. E nós, no mundo espiritual, também travamos uma batalha. E o nosso inimigo é muito mais poderoso do que qualquer exército e qualquer arma que o ser humano já tenha feito. E o ataque é na nossa mente. Deus diz para você e para mim: eu posso proteger você. Deus é o nosso escudo contra os dardos inflamados do inimigo, contra tudo aquilo que ele lança sobre nós para nos destruir. Confie a sua vida ao Senhor. E como diz o Salmo de Davi, de número 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não tenha medo, o Senhor pode proteger você. Confie sua vida a ele, entregue teu caminho, entregue os teus planos, confie a Deus os seus desejos, tudo que você quer realizar. Faça dele o seu grande sócio, o seu grande parceiro, o conselheiro. Ele vai proteger você de tudo que pode ser de ruim. Deus fará o melhor, ele vai cuidar de você. Esse é o meu desejo, que você de fato acredite que o Senhor é escudo para aqueles que o amam. Um grande abraço e até a próxima.